Ei pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do @SoftStudies e hoje trouxe pra vocês mais um study vlog. Então galera, começou a minha semana de provas, eu tô tendo provas online agora e eu só queria mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo antes. As minhas provas, elas não são na parte da manhã, eu tenho aula na parte da manhã todos os dias e na parte da tarde eu tenho prova, sempre mais ou menos 4 horas. E hoje eu vou ter 2 provas, as minhas primeiras provas foram segunda-feira, terça-feira foi feriado, então não teve. E eu fiz prova de Sociologia e... Lembrei, Sociologia e Português. Eu tive prova de Sociologia e Português, custei a lembrar. E hoje eu vou ter prova de História e Geografia. Então, agora, ontem eu fiz resumo, eu já postei no feed foto, então eu peguei todo o conteúdo que eu lembrava, tipo essa matéria antiga, eram as provas que a gente devia ter feito presencialmente na semana em que tudo parou, só agora a gente tá tendo prova de verdade. E como essas provas são as que a gente devia ter feito, é matéria antiga, a gente avançou bem mais do conteúdo. Então eu peguei uma folha de papel e eu tava anotando tudo que eu lembrava da matéria. Então eu tava tentando estabelecer algumas relações lógicas entre o conteúdo das matérias que eu já tinha estudado. E eu estudei Geografia pelo caderno também, pelas minhas anotações, e História eu fiz desse jeito, eu fiz esse resumo e fui relacionando os conteúdos. E, gente, o mais legal é que eu queria tentar encontrar uma relação entre duas concepções, duas palavras que tem, 2 conceitos do marxismo, que é uma parte da matéria que vai cair na prova de História, é acumulativo. E aí eu não tava conseguindo criar uma relação muito bem, porque a gente tava estudando marxismo em História e é uma coisa mais de Sociologia. Aí eu perguntei pra Ale, que é uma professora de Estratégia, vocês sabem que eu amo estudar pela Estratégia, pelo material deles. E eu perguntei pra Ale, eu tenho vários vídeos lá no canal Estratégia junto com ela, de quando eu fui em São Paulo. E, gente, eu perguntei pra ela, né, a relação de Exército Industrial de Reserva e ideologia. Ela me mandou 12 áudios. Gente, sério. Ela me explicou com todos os detalhes e aí, tipo, os conceitos mais importantes eu anotei nesse papelzinho aqui. Eu usei essa caneta aqui da Uniball. E eu fiz desse jeito. Em Geografia eu também fiz algumas fichas, na verdade eu fiz mais naquele sistema de flashcard, então eu escrevi sobre o que era. Acho que no vídeo vai ficar ao contrário, mas eu escrevi sobre o que era e aí do outro lado tem alguns conceitos pra eu revisar. A minha prova ela vai ser daqui a pouco, faltam 20 minutos pra minha prova, então eu já tô arrumando tudo, já tô guardando todos os meus materiais, porque aí eu vou usar o meu iPad. A gente faz pelo Google Classroom mesmo, então eu vou pro escritório, porque é lá que fica o roteador. Eu faço a prova lá. E as questões, a maioria, são de marcar e a gente tem questão aberta e quando tem que fazer conta, então respostas mesmo, a gente tem que tirar uma foto de um papel onde a gente fez isso. Então, por isso que eu tô fazendo pelo iPad, porque é maior do que a tela do celular e é mais prático pra tirar foto do que a tela do PC. E eu tô deixando ele carregar aqui, porque aí eu não vou ter problema em relação à bateria. E é isso, eu já tô arrumando a minha bancada, depois da prova eu vou conversar com vocês. Com eles, 7h30, você me ajuda aqui, tá? Que eu tô com uma folha aqui escrevendo, eu fico com medo Ei, de pessoal, esquecer. Tá bom. são... Deixa eu ver que horas? 7h27. Eu acordei pra minha aula online. Minha primeira aula hoje é de álgebra. Eu fiz as provas ontem, foi de boa. Era prova de Geografia e História, igual eu comentei com vocês. E agora eu tô tendo aula aqui de novo. Hoje eu não tenho prova, hoje eu tenho aula o dia inteiro. Agora tá em silêncio porque a professora, ela deu os exercícios e ela tá dando um tempo pra gente resolver igual ela faz na sala mesmo. Então, é a hora que a gente pode fazer eles. Eu já fiz alguns. E por isso tá tudo em silêncio. A gente tá fazendo umas questões. Registro. Eu deixo esses papeizinhos aqui perto. Aqui o livro e o caderno que eu sei que eu vou usar. Meu caderninho. Do CI, super fofo. E essa pigazinha aqui de adesivos. Eu coloco vários dos adesivos que eu tenho nesse anelzinho aqui.
Eu deixo aqui porque eles são os meus menores que eu uso aqui e no planner. E aí a prancheta com os meus post-its que eu atualizo toda semana, com os deveres, as atividades de estratégia, provas, tudinho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 25 de abril, são 3h23 e agora eu tô indo estudar. Eu fiz alguns takes durante essa semana junto com vocês, mostrando antes da prova, porque durante a prova não dá. Mostrei antes da aula, na aula, e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tô estudando. É sábado e eu vou estudar para as provas da semana. Primeiro a gente teve aquelas provas que a gente era pra ter tido na semana em que todo esse lance da quarentena começou. E agora nós estamos tendo as provas normalmente, como se a gente estivesse na escola mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tenho feito pra me organizar. A maioria dessas coisas eu já fazia antes, mas eu tenho alguns novos métodos agora e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, vocês já conhecem o meu caderninho inteligente do Caderno Inteligente. Eu tenho cupom lá, sempre falo, porque muita gente me pergunta. Eu vou deixar na tela pra vocês, é só você ir. E eu coloquei um clipezinho aqui, onde começa a sessão só das aulas online. Eu fiz essa sinalização para eu saber quando que começa e quando que termina. Quando terminar eu vou colocar outro clipe. E eu tenho anotado, basicamente, com essas mesmas técnicas aqui. Eu faço um quadradinho, eu coloro para identificar... Opa! Para identificar cada dia. Então, cada cor representa um dia de aula. E aí, do lado, eu escrevo a matéria e vou escrevendo o que eu estudei no dia. Então, literatura, trovadorismo, enfim, tudo que eu preciso revisar no dia. Se eu já estudei, eu faço esses risquinhos. Se eu comecei a estudar apenas, não terminei, não finalizei, eu coloco um risquinho só. Então, eu já faço isso tem muito tempo. Esse método, na verdade, é aquele método do Bullet Journal. Então, tudo que acontece no Bullet Journal, a gente faz esses quadradinhos. E como eu faço Bullet Journal desde antes de eu começar o Self Studies, eu trouxe isso junto comigo e eu nunca parei de fazer. Mesmo agora eu usando o Planner e gostando muito do sistema, eu tenho usado esses quadradinhos ainda. E eu também estou usando o Planner, no caso eu vou preencher o meu Planner agora para colocar as datas das minhas provas no Monthly View. Então, esse Planner ele tem uma visão geral do mês. Alguns planners eles têm só essa parte, eu tenho essa parte e a parte das semanas. E eu deixo sempre um marcador. Marcando essa página aqui, porque vira e mexe, eu venho aqui, eu volto, eu anoto alguma coisa. E para isso, eu geralmente tenho feito as minhas anotações com as canetas da Tombow Mono. Então, mudei de ângulo para vocês poderem ver mais de perto. E eu tô usando essa caneta aqui, como eu falei, ela é tipo hidrográfica da Tombow, ela é uma fine liner. Eu gosto bastante dessa caneta. Ela não passa quase nada pro outro lado. Na verdade, ela não passa nada. Além dessas folhas desse planner serem bem grossas e tem uma gramatura bem alta, ela não borra quando eu passo a mão em cima, que tipo algumas canetas gel fazem. Então, toda semana eu testo uma caneta diferente. Eu gosto bastante disso. Eu testo essas aqui fine liner, uso gel e vou fazendo assim pra ver qual funciona melhor. Vocês sabem que eu adoro testar canetas diferentes com papéis diferentes e ver qual é a melhor combinação. Então, assim que tá meu Monthly View, eu vou escrevendo tudo que eu tenho no dia. E agora que eu tenho as minhas provas de volta, eu vou usar a caneta para anotar todos os dias. Já que eu mexo no planner todo dia, é uma forma de ter tudo mais à mão. Então, dia 27 eu tenho prova de álgebra. Tem prova de álgebra e geometria, então é temática frente B e A. Dia 28 eu vou tirar agora a página para poder escrever melhor. Eu tenho prova de inglês. E eu tenho prova de redação. E agora eu vou passar para o outro lado para eu escrever as provas que eu tenho na quarta-feira, que são as provas de Química frente A e B.
agora que eu já não tenho, vou colocar uns adesivinhos só pra decorar mesmo. Esses aqui são os da minha cartela. Acho que eu vou colocar o cor-de-rosa. Eu escolhi pra ser o tema desse mês, todo cor-de-rosa. Eu gosto do monthly view de uma cor só, depois das semanas eu faço com outras cores. Tadã! E agora eu vou mostrar pra vocês a última coisa que eu uso pra me organizar. Isso daqui. Então, alguns dias atrás, na verdade, há um tempo atrás, não só dias, eu coloquei essa prancheta aqui, eu até mostrei em outros study vlogs também, e eu tenho colocado alguns post-its aqui pra me localizar. Eu coloquei vários bloquinhos adesivos, esse da The Coffee Monsters Co. e esses aqui todos são da Memofix. E em cada um deles eu escrevo um título separando tudo que eu preciso fazer. Isso é pra tudo ficar bem na minha cara e não esquecer de nada. Aqui é deveres de casa, então tudo que eu tenho que fazer meio que como atividade fora do tempo de aula. Por exemplo, eu tenho que entregar uma redação e eu tenho que fazer algumas atividades de química. Na minha escola, no ensino médio, atividade de casa não é obrigatória, mas é bom fazer porque são todas questões do Enem. Aqui são as matérias que eu quero revisar, então tem tudo das minhas provas dessa semana, uma prova que já foi, uma prova que vai ser na próxima semana. Aqui uma estratégia, porque eu tô tendo mentoria de estratégia, então toda semana eu tenho que olhar alguns PDFs, eu faço algumas atividades, então aqui estão todas as matérias, eu anoto o que eu fiz ou o que eu quero fazer. E aqui embaixo tem as matérias das provas, então eu coloquei algumas delas, as duas de física, biologia e filosofia, e aqui tá matemática A, o que ficou meio estranho, parece ter escrito mata, porque o pontinho ficou bem pequenininho, mas é mate A e mate B, bio A e bio B, química A e química B. Aí eu faço essas abreviações pra caber tudo no bloquinho. E é isso, eu vou colocando todas as coisas aqui, e às vezes quando eu quero colocar mais alguma eu coloco aqui, e toda semana, quando essas coisas vão mudando, eu troco o bloquinho, anoto tudo de novo. Mas basicamente eu tô fazendo desse jeito, então cada bloquinho tem meio que uma cor já pré-definida. Então, galera, esse daqui é o meu caderno de geometria. Tô mostrando rapidinho tudo que tem nele. Minha matéria começa aqui. Isso daqui foi um lettering que eu fiz junto com vocês. Eu mantive ele no caderno. Então, vamos lá. Vou fazer uma pequena revisão. Já peguei aqui algumas fichas de resumo. Eu acho que eu só vou precisar de uma, mas por via das dúvidas eu tô com mais de uma aqui. Então, vamos lá. Eu vou usar a caneta da Moody 038. Gosto muito dela. E essa fichinha aqui que eu não lembro de que marca que é. Caderno Inteligente tem as fichinhas deles, mas eu queria uma um pouco maior, porque é muita matéria. Mas eu usei ela no caderno em outros lugares, eu acho que vocês viram.
Gente, eu não sei se eu já mencionei, mas o dia tá bem nublado, então a luz ela tá um pouco ruim. Mas agora eu vou completar minha fichinha colocando os meus adesivos. Vou colocar um adesivinho aqui. E tá pronta a minha ficha. Eu peguei os conceitos que eram mais importantes. Eu tinha 2 registros sobre polígonos e algumas atividades. Eu ainda vou fazer as atividades para recordar um pouco. Faz bastante tempo que a gente fez. E com esse lance todo da quarentena, a gente ficou sem ter várias aulas de geometria. Então ficou bem confuso e eu precisava ter a matéria bem fixada na minha cabeça. Então eu vou refazer aqueles exercícios e aqui tá a fichinha que eu fiz com as fórmulas e com os conceitos mais importantes. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo da Sophie e até a próxima!